Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe você que chegou aqui nessa noite, através dessa live, para ouvir a palavra de Deus. Estamos numa série de estudos sobre as obras da carne. E hoje à noite eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que fazem presente em Goiânia, Goiás, Igreja Evangélica Cristo Vem. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Eu quero convidar você agora para abrir sua Bíblia e ler comigo a palavra do Senhor, onde nós estamos fazendo um estudo, uma série de estudos sobre as obras da carne. Já falamos sobre prostituição, falamos sobre impureza. A terceira obra da carne, lascívia. Quarta, idolatria. A quinta obra da carne, feitiçaria versus rebelião. Deus tratou conosco de uma forma tremenda. A sexta obra da carne, inimizades. Aproveita, pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Pergunta para a pessoa: você já perdoou aquela pessoa? Foi muito forte esse estudo na última quarta-feira, os irmãos lembram muito bem. E hoje nós vamos falar sobre porfias. Quero dizer a todos que hoje o Senhor vai fazer uma faxina na sua vida. O que mais vale nesse estudo bíblico não é o que você escreve, mas o que você decide. Naquilo que você sentir que o Senhor falou contigo, observe o que está acontecendo. Se esse pecado está dentro de você, essa obra da carne, você tem que abrir o seu coração e dizer para Deus nesta noite: eu quero limpeza, eu quero santificação, transformação, Senhor, na minha vida, porque eu quero mudança dentro de mim. A sétima faxina que o Senhor Deus vai fazer nessa noite, nós vamos falar sobre porfias. Porfias, antes de eu falar, quero lembrar a todos que quando Deus ele limpa o nosso interior, eu tenho certeza que tem coisas dentro do homem e da mulher que ninguém sabe. E tem segredos que tem pessoas que dizem assim: eu vou morrer com ele. E eu te dou um conselho: não morra com esse segredo. Conte para Jesus o que ele tem que fazer na sua vida. Conte para Jesus agora: Senhor, não quero que esse segredo fique dentro de mim. O detalhe é que essas obras da carne, Satanás tira muito bom proveito, porque são legalidades, são brechas, conveniências que Satanás atua por causa das nossas práticas. Entenda o valor e a profundidade que essas obras precisam ser tiradas da sua vida, ok? Então vamos lá? À luz do texto grego, porfia nada mais, nada menos é do que briga por posição, briga por superioridade, competitividade. Nós estamos tão acostumados no mercado de trabalho que a competitividade que nós estamos passando, irmãos, nós queremos praticar essa obra dentro da igreja. A coisa está tão feia que cada um quer brigar pelo seu espaço. O problema não é você brigar pelo seu espaço. O problema é quando essa contenda, essa briga invade a nossa vida cristã e a gente briga por posições na empresa. Eu trabalhei em várias empresas e eu vi várias brigas de pessoas que querem e que fazem isso, que puxam o tapete dos outros. Mas o problema aqui não é a empresa que você tem essa competitividade. O problema é quando invade a sua vida. Tem crentes que brigam por posição dentro da igreja. E isso, quando acontece, vai te tornando ganancioso. Por quê? Porque, na verdade, você não está na igreja para servir a Deus. Se você tem essa obra da carne aqui, você está em busca por status. E é incrível como isso se tornou comum em nós. Se briga pelo cargo, se briga pela oportunidade, se briga pela posição, se briga pelo conhecimento, pelo aplauso. E alguns cantam, infelizmente, e alguns pregam e lutam para pregar melhor que o outro, para querer competir. Aí eu lhe pergunto: esse louvor não sobe? Sobe. Essa pregação, ela funciona dentro da igreja? É claro que não. Eu me lembro da história do maior pregador que Deus trouxe a este mundo, chamado Paul Yong-Cho. Ele foi pastor da igreja em Seul. Só para os irmãos terem uma noção, ele servia 600 mil cálices no dia da Santa Ceia.
A maior igreja do mundo, eu estou repetindo, a maior igreja do mundo, pastoreada pelo pastor Paul Yong-Cho, certa feita, ele disse que queria pregar igual Billy Graham. Todo mundo sabe que Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do passado, já está com Jesus. E no dia que ele estava querendo competir com Billy Graham, imagine, ele queria ter o mesmo timbre de voz de Billy Graham quando ele pregava, mas todas as vezes que ele pregava ele ficava rouco. Até que um dia Jesus disse para ele: Paul, eu não quero 2 Billys, eu só quero um Billy Graham. Eu não quero 2 Paul Yong-Cho, eu só quero um. Deixa eu lhe usar como você é. A mesma coisa Deus está falando conosco aqui nessa noite. Deus está dizendo: deixa eu lhe usar como você é. Quando nós entendemos que Deus não quer criar uma máscara em nós, mas Ele quer que entendamos que Ele planejou como nós vamos ser, a vida cristã se torna mais leve. Pior do que cantar como alguém, pior do que pregar como alguém, é querer superar alguém. Ok? Porque quando você faz isso, aí vem as disputas, e quando vem as disputas, com certeza a sua pregação, o seu louvor não sobe. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada, ela nos orienta o comportamento cristão, como nós devemos nos comportar diante de tudo isso. E tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, ok? Mas a Bíblia dá resposta para tudo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, olha o que Paulo diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cleo que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nem a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? A igreja em Corinto foi uma das igrejas que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, porque estava vendo essa contenda, essa briga, essa competitividade, porfias dentro da igreja. Tinha uns que diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam assim: eu sou de Apolo. Outro: eu sou de Cefas. O outro dizia: eu sou de Cristo. Os de Paulo eram aqueles crentes que pregavam, que prezavam pelo ensino metódico, sistemático. Eles haviam se convertido pelo ministério apostólico de Paulo, eles haviam se convertido pelo ministério de Paulo, de uma forma que tinham Paulo como o ícone da fé cristã. Portanto, tinha irmãos que iam para a igreja e diziam assim: eu só vou para a igreja por causa de Paulo. Conhece esse tipo de pessoa? Tinha outros que eram de Apolo. O de Apolo era a turma do barulho. Conhece esse tipo de gente? Era o pregador que arrebatava multidões. Apolo, quando pregava, ele era eloquente. E tinha pessoas que diziam assim: eu só vou para a igreja se o pregador for o irmão Apolo, pode me convidar que eu vou. Já Paulo era muito lento. Tanto é que a Bíblia diz que ele fez um cara dormir quando estava pregando. Imagine, enquanto ele pregava, teve um rapaz que caiu da janela. É só ler em Atos capítulo 20, ou seja, dormiu que caiu. Mas tinha um outro grupo dentro da igreja, que era o grupo de Pedro. Que era esse grupo? O grupo dos irmãos tradicionais. Pedro andou com Jesus, Paulo e Apolo não andou com Jesus, mas Pedro aprendeu com o mestre. Então eu só vou seguir e só vou para a igreja se for Pedro. Só que aí que está a questão: tinha um outro grupo de irmãos que eles eram terríveis, os de Cristo. Esses de Cristo é aqueles irmãos que diziam: eu não ouço ninguém, não dou satisfação para ninguém, porque o meu compromisso é com Jesus. Meu compromisso é com Jesus, não é com o pastor da igreja,
não é com a igreja, não é com nenhuma denominação. Você pode ver que esse é o pior tipo de crente que existe dentro da igreja, quando ele abre a boca e diz: o meu compromisso é só com Jesus, e não obedece à liderança. Está tudo errado. Então você pode ver que naquela época, em todas as igrejas já tinham essa panelinha. Eu gosto de fulano, de Beltrano, eu não suporto. E tem gente que se opõe até a projetos. Às vezes o pastor da igreja, ele coloca um projeto e tem pessoas que não é pelo projeto. Só porque eles sabem quem lançou o projeto, eles não apoiam o projeto do pastor. Essa pessoa se esquece do quê? Da visão do reino de Deus. Quando você se esquece da visão do reino de Deus, quando você não ajuda o seu pastor, quando você não dá as mãos para o seu pastor, quando você não abraça o ministério que Deus te deu, a igreja que Deus lhe deu, aí você fica brigando para provar quem é o maior na sua igreja. Eu quero dizer para você que isso não vem de Deus. O nome disso chama-se porfia e a obra é da carne. Tem uns que valorizam tanto também as convicções doutrinárias e desprezam as convicções dos outros irmãos, das doutrinas dos outros irmãos, por contendas e até mesmo por brigas. Uma certa feita eu me lembro que eu estava no shopping e tinham duas pessoas brigando dentro do shopping, e um era calvinista, o outro era luterano, e eu parei para ouvir a conversa deles, e quando eu cheguei lá, eles estavam brigando tão sério, e o mais valente olhou para mim e perguntou assim: está tudo bem com o senhor? Algum problema? Eu falei: tem algum problema. Eu estou observando que vocês estão brigando, um por Calvino, outro por Lutero. E o que o senhor tem a ver com isso? Eu olhei para ele e disse assim: o que tem a ver com isso é que se Jesus estivesse aqui na terra, ele não iria congregar com nenhum de vocês, por causa dessas brigas, por causa dessas contendas e por causa dessas porfias que vocês estão falando. E detalhe, dentro de um lugar público. Se nem a reforma protestante conseguiu, irmãos, resolver essa questão de igreja luterana e igreja pentecostal, como é que dois pastores brigam dentro de um shopping dizendo que a sua igreja é melhor, a outra igreja é melhor, e Jesus onde é que fica com isso? Vocês estão acabando com a igreja de Jesus, eu falei para eles. Eu quero que vocês prestem atenção que a religião é diferente. Quando tem religião dentro de uma igreja, a religião diz assim para o leproso: você é imundo. Jesus, quando olha, diz assim: ser limpo. A religião olhava para uma mulher e dizia: apedreja ela que foi apanhada em adultério. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. A religião olha para o publicano e diz assim: você não pode entrar na sinagoga porque você é publicano. Isso é a religião que fala. Jesus olha para esse mesmo homem e diz assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu vou dormir lá e vou pousar na sua casa porque tem salvação para você. A religião, quando olha para o ladrão que estava na cruz, e todo mundo ao redor da cruz dizia: crucifica, crucifica. Jesus olha para o ladrão e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor Davi, o que é que faz a pessoa que está dentro da igreja e é religioso, fica brigando por posições, fica brigando por contendas, fica brigando por cargos? Eu fico analisando aqui no arquipélago de Galápagos, próximo do Equador, tem várias ilhas lá que não tem um crente que prega o evangelho. E às vezes tem gente brigando aí nessa igreja por posição, por cargo, para cantar, para pregar. E eu vejo que está na hora de o pastor presidente mandar esse briguento lá para o Equador, lá para o arquipélago de Galápagos, lá para a África. Por isso ele pega uma caixa amplificada do microfone e começa a pregar a palavra de Deus em praça pública. Porque enquanto você está brigando pela sua posição, vai evangelizar. Vai para a rua, vai para os bairros, sai do teu local de conforto e vai evangelizar, porque na rua tem muitos pecadores que estão precisando ouvir Jesus, enquanto você está brigando por posição, queridos. Agora, por que as pessoas fazem isso? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz, abra sua Bíblia, por favor. Porque ainda as suas carnais, pois havendo entre vós inveja, olha só, contendas, dissensões, não sois, porventura, carnais e andais segundo os homens?
A resposta disso aqui, sabe o que é, irmãos? Obra da carne. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quem lembra aqui do apóstolo Tiago? Tiago, ele é um apóstolo contundente, porque Tiago, ele fala a verdade. Dizem que, às vezes, já foi muito duro as minhas pregações, mas eu aposto que Tiago, quem é que tem coragem de falar dele? Porque ele bate muito forte. O apóstolo Tiago, ele bate na nossa hipocrisia, irmãos. Ele confronta as nossas conveniências. Só para você ter uma noção, ele chega a dizer assim: quando chega um analfabeto entre vós, vocês desprezam ele. Mas quando chega um doutor, vocês o exaltam. Olha que coisa. Tiago chega a dizer assim, ó: quando chega um necessitado na sua casa, em vez de você suprir a necessidade dele, você bate nos ombros dele e diz: Deus o abençoe, e despede ele de mãos vazias. Que coisa, né? Como é que a pessoa chega precisando e você tem para abençoar ele e despede ele de mãos vazias? Escute, isso aqui é hipocrisia. Mostra-me a tua fé e eu lhe mostrarei as minhas obras. Agora, Tiago, o que me chama a atenção no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas entre vós? Tiago está dizendo: pare de brigar, em vez de você ficar brigando, vai pedir a Deus. Tem muitas pessoas que estão brigando, tem muitas pessoas que estão querendo as bênçãos de Deus e quando vão pedir ainda pede errado. E quando pedem errado, entra na igreja e estão querendo tomar o lugar do outro irmão, brigando por causa de cargo. Tiago diz: de onde vêm as guerras de vocês? De onde vêm as contendas entre vós? Ora, que Deus vai te dar. Quantas igrejas estão sendo destruídas por causa disso, irmãos? Por causa de ambição e por causa de posição. Eu quero encerrar essa palavra te contando uma história de Jesus. Certa feita ele ia caminhando, os discípulos estavam com ele, e uns discípulos começaram a gritar, brincar, dizendo: quem é maior no reino de Deus? De repente, quando ele chega, aparece uma mãe, e essa mãe ela é muito sabida, viu? Porque a mãe chega com ele e diz assim, ela era a mulher de Zebedeu, e disse assim para ele, ela fez um pedido para Deus, para Jesus, perdão. Senhor, eu quero que no teu reino os meus 2 filhos sentem do teu lado, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Tipo assim, o resto é que se vire, mas eu quero que meus filhos sentem-se do seu lado. Jesus disse: eu posso fazer isso se eles puderem passar pelo batismo que eu passarei. Olha o que Jesus disse: do batismo que eu passarei, vocês passarão. Quem pode assentar comigo no meu trono, compete àquele que meu Pai quer. Deu para pegar? Não compete ao pastor Júdice, não compete ao pastor Davi, não compete aos irmãos que estão aí, que têm cargo. Para você sentar onde Deus quer que você sente, só compete a Ele. É só Ele que pode designar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para lembrar vocês que a posição dos homens são ganhadas por brigas, mas a posição pelo reino de Deus são concedidas por Ele, a quem Ele quer dar. E Ele não dá para quem merece. Ele não dá para quem é bonito. E Ele não dá para quem é popular. Ele dá para quem Ele quer. E sabe qual é o nome disso, irmãos? O nome disso é a graça de Deus. E quem quiser, entenda. E quem não aceitar, conversa com ele, porque com certeza ele vai mostrar para você porque ele fez isso com alguns e não fez ainda com você. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar que você coloque a mão no seu coração, curva sua cabeça, feche os olhos. Eu quero que você peça para que Deus te livre dessas brigas, dessas contendas. Que Deus nos livre dessa porfia dentro da igreja. Que Deus nos livre por brigas de cargos dentro da igreja. E que Deus nunca deixe com que essa obra da carne venha tirar a tua espiritualidade, tirar o teu crescimento com Deus. Peça para Deus nessa noite que Ele venha fazer uma faxina espiritual. Que eu tenho certeza que Ele já abriu tua gaveta. E quando Ele abriu a gaveta, o Espírito Santo de Deus aí, Ele viu que tinha alguma coisa suja. Peça para Ele fazer isso na sua vida.
e diga para ele: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que o Senhor exalta quem o Senhor quiser. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela tua palavra que foi ministrada nessa noite na vida dos meus irmãos, de tantos quantos ouvi essa live. Eu te peço que o Senhor possa visitá-los e que possamos, meu Deus, fazer, meu Deus, essa limpeza, tirando de nós todo espírito de egoísmo, de brigas, pessoas que estão competindo com as outras, mas que eles aprendam que o maior aqui é o Senhor e é o Senhor que exalta. Quero abençoar a vida da tua igreja, com a bênção de Abraão, de Isaac e de Israel, e declaro que ainda há solução para a tua vida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida, Deus te dê uma semana abençoada e que Deus continue limpando as tuas gavetas da alma, em nome de Jesus. Um abraço a todos e fique na paz do Senhor.